Apocalipse capítulo 21, versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve isso, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Diga comigo: verdadeiras e fiéis. Bota a mão no seu coração, fecha os olhos, vamos orar. Pai, oramos pedindo a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção e o teu favor sobre nós. Fala conosco, ó Deus amado, através da sua palavra, e usa a minha vida fazendo com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos, a transmitir, Senhor amado, a palavra do Senhor. Faz com que o seu nome seja glorificado, Pai, com tudo que nós iremos receber aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveite para dizer um glória a Deus. Deus é um Deus que faz coisas novas. Diga comigo: coisas novas. Eu tenho recebido da parte de Deus uma direção, uma visão de que nós estamos entrando em um novo tempo nesse ministério. Estamos entrando em um novo tempo na nossa igreja, um novo tempo que Deus está proporcionando para nós. E quando eu falo de um novo tempo para a igreja, eu não estou falando de um novo tempo para a instituição igreja. Eu estou falando de um novo tempo para cada um que faz parte, que compõe essa instituição. Para a vida, um novo tempo para a vida de cada um que está aqui. É um novo tempo para mim, é um novo tempo para você. Eu sinto que Deus está preparando para nós um novo tempo. Só que Deus, Ele, para proporcionar esse novo tempo para nós, esse tempo de coisas novas, esse tempo de uma nova história, Ele precisa encontrar espaço aqui na nossa vida para um novo tempo acontecer. Eu a todo momento eu fico atento se Deus está querendo mudar alguma coisa em minha vida para eu entrar numa nova história. E quando eu consigo entender o que Deus está querendo mudar, e aí eu entro na direção que Deus está me chamando, eu já tenho certeza, é questão de pouco tempo, eu já estou em outro nível, eu já estou em outro degrau, porque eu me coloquei disponível para Deus fazer uma nova história na minha vida. Uma nova história e um novo tempo significa o fim de alguns problemas, de algumas frustrações, de algumas dores, de algumas inquietações, e aí eu entro em um novo nível, em uma nova fase, com novas experiências, com novos acontecimentos, com novos milagres. E eu gostaria de fazer uma pergunta: quantos aqui estão dispostos a viver o novo tempo de Deus? Diga aleluia. O que Deus precisa encontrar em nós para esse novo tempo ser uma realidade, para esse novo tempo acontecer? A primeira coisa que Deus precisa encontrar em nós é um ouvido atento ao que Ele tem falado já comigo. Para eu viver um novo tempo, eu preciso estar muito atento, com o ouvido sensível a coisas que Deus está falando comigo já há algum tempo. Em Gênesis capítulo 12, Deus, Ele tinha planejado um novo tempo para a vida de Abraão. Abraão iria viver um tempo extraordinário, de crescimento, de experiências com Deus, de coisas novas. Só que para Abraão, ele experimentar esse novo tempo, ele precisou de ouvir a voz de Deus em Gênesis 12, quando Deus fala: Abraão, para eu poder engrandecer o teu nome, fazer de você uma grande nação, você vai precisar de abandonar a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai. Um novo tempo não iria vir para Abraão se Abraão não tivesse sensível à voz do que Deus estaria falando com ele. Existem coisas que Deus, Ele está falando conosco já há muito tempo para nós mudarmos.
São coisas que eu preciso tomar uma nova direção na minha vida. São coisas que eu preciso obedecer e me enquadrar naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é propósito de Deus para eu experimentar um novo tempo. Tem gente que fala, mas coisas na minha vida não mudam. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano e nada muda. Mas talvez não está mudando. Deus quer fazer um novo tempo e talvez não esteja mudando. Não é culpa de Deus, é porque Deus está falando com você alguma área que você precisa mudar, mas você não muda. Existe um texto na Bíblia que diz que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Diga comigo, muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Tem gente que não vive um novo tempo em Deus, sabe por quê? Você está querendo que se cumpra na sua vida os seus planos. Deus está dando uma resposta para você tirar o seu coração dos seus planos e ouvir a resposta certa que Ele está querendo te dar. Você está com o coração muito em uma coisa, Deus está falando, você está com o coração muito aqui, você precisa mudar o foco do seu coração. Porque muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Eu preciso, para viver um novo tempo, estar sensível e falar, Deus, eu não quero fazer a minha vontade, Deus, eu quero fazer a sua vontade. Então diga para mim, qual é a sua vontade? Essa sensibilidade de ouvir a Deus, a voz de Deus, ela faz toda a diferença. Existe um texto muito interessante a respeito da voz de Deus, em 1 Samuel capítulo 3. Deus chama Samuel para conversar com ele enquanto Samuel estava deitado. O profeta Samuel, no início do seu ministério, sendo treinado ali pelo sacerdote Eli para exercer o seu ministério. À noite, Samuel estava dormindo e de repente ele escuta uma voz dizendo, Samuel, Samuel. E aí o Samuel acorda e vai direto no sacerdote, lá no quarto do sacerdote, bate na porta do sacerdote. Seu sacerdote Eli, o senhor está me chamando? E ele, não estou chamando não, meu filho vai dormir. E aí o Samuel vai para a cama. E de repente ele escuta pela segunda vez, Samuel, Samuel. E ele vai correndo lá no sacerdote de novo, bate na porta. Seu sacerdote, você me chamou? Eu estou. E o sacerdote, não, meu filho, vai dormir. E pela terceira vez, o Samuel está na cama e ele escuta a voz, Samuel, Samuel. E aí ele vai lá e fala, não é possível, profeta, eu estou ouvindo o senhor me chamar. E o profeta falou, meu filho, sabe o que está acontecendo? É bem possível que Deus está querendo falar com você. Não sou eu que quero falar. Faz o seguinte, quando você ouvir, se você ouvir de novo, a resposta que você vai dar é, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim Samuel fez. E quando Samuel ouviu de novo chamar a voz dele, Samuel, Samuel, ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus então entregou nas mãos de Samuel a direção de uma nova história que Deus iria escrever na nação de Israel. De um novo tempo que Deus iria escrever na nação. Deus iria colocar algumas coisas em ordem, iria remover algumas coisas e ia dar uma nova história. Talvez a voz de Deus, ela está vindo para você já há muito tempo chamando o seu nome e você não está entendendo a voz que Deus está direcionando para você mudar a história da sua vida. Você está muito preso com coisas do seu próprio coração e isso está impedindo você de você ouvir a voz de Deus que quer levar você para um novo nível, para um novo patamar, para um novo tempo e para uma nova história. Existem coisas que Deus só vai fazer na sua vida e na sua família se você entender o que Ele está falando e se colocar submisso para fazer o que Ele está falando. Existem coisas que Deus pode estar falando com você já há muito tempo e você não está dando ouvidos para Deus, como por exemplo, Deus pode estar falando que você está se preocupando muito só com o trabalho e você está esquecendo de servir a Deus com excelência. Deus pode estar falando que você está se preocupando muito com o trabalho e fazer a obra de Deus, deixando de cuidar da sua família com excelência.
Deus pode estar falando para você que você está se envolvendo muito com o trabalho e muito com a sua família e não está fazendo a obra de Deus com excelência. Eu preciso ouvir o que é que Deus está falando comigo. E sabe, a voz de Deus, ela vem martelando, martelando, martelando. Não tem como nós fugirmos das coisas que Deus fala. Deus pode estar falando com você que você precisa abrir mão de algumas coisas, porque você está muito apegado a algumas coisas. E enquanto você não abre mão de algumas coisas, você não vai experimentar um novo tempo que Deus tem para você. Você está amarrado demais, travado em algumas coisas que Deus já falou para você. Larga disso, sai disso, solta isso, pula fora disso. E o novo tempo de Deus não vem, porque você está agarrado demais. Deus pode estar falando para você que você precisa colocar em ordem a sua vida financeira, porque entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, e você sempre está encalacrado, enrolado com cartão de crédito, enrolado, encalacrado com cheque especial. Existem pessoas que chegam a níveis mais altos, encalacrou com cartão, encalacrou com cheque especial, agora vai se encalacrar com agiota, se encalacrar devendo a outras pessoas, e isso é repetindo e repetindo e repetindo e repetindo, e Deus está falando, você precisa parar. Você precisa colocar a sua vida em ordem. Você precisa organizar a sua vida financeira. Você precisa ser mais equilibrado e saber a hora que você não pode comprar algumas coisas, porque senão você não vai viver um novo tempo no seu casamento, porque vira e mexe, os problemas que acontecem dentro do seu casamento, na sua família, é por causa do descontrole financeiro, e aí fica uma briga, uma confusão só, e Deus está falando, muda, equilibra, para, segura um pouco, segura a onda, segura. Mas aí se eu não dou ouvidos, não tenho sensibilidade àquilo que Deus está falando, eu acabo não vivendo uma nova história, e eu entro num ciclo vicioso. Entra ano e sai ano, e a mesma coisa. Entra ano e sai ano, e eu melhoro um pouquinho, depois vou lá, porque eu não mudei no que Deus pediu para eu mudar, piora tudo de novo. Melhora um pouquinho, daqui a pouquinho entra outro mês, piora de novo, e aí uma vitória, mas tem 2 derrotas. Fala para quem está do seu lado, Deus não quer que você viva assim. Quantos querem viver um novo tempo? Diga aleluia! Segunda dica para viver um novo tempo: se eu quero viver um novo tempo, eu preciso ter predisposição para as mudanças necessárias. Bata no peito e diga: eu preciso mudar. Se eu quero viver um novo tempo, eu vou precisar de mudar na minha maneira de ser, mudar na minha maneira de agir, mudar nas coisas que envolvem o meu dia a dia. Por exemplo, existem pessoas que elas precisam de um novo tempo, mas elas estão sempre envolvidas em confusão, em briga, em fofoca, em inimizade, em tititi. Por quê? Porque todo relacionamento que essa pessoa ela entra, ela acaba abrindo a boca e falando demais. Abre a boca e fala demais. A pessoa ela está sempre tendo problema em relacionamento porque ela abre a boca e fala demais. Aí sempre dá fofoca, dá confusão. Parece que o tempo é contado. É 6 meses para a pessoa, ela está num grupo de relacionamento, num grupo de pessoas que faz amizade, e parece que todo grupo de pessoas tem data de validade. Você já conta, tá vendo? Ali tá amigo rindo, tá, conta, 6 meses, vai dar zebra naquilo ali, quer ver? Puf. Por quê? Porque Deus está ensinando e falando já há muito tempo que você precisa mudar, porque você abre a boca e fala demais. E porque fala demais, acaba que quando você abre a boca, você cria confusão. Então quais são as que Deus pode estar falando com você para você melhorar tudo na sua vida, melhorar relacionamento, melhorar tudo? Você precisa aprender a fechar a matraca. Fala para quem está do seu lado, fecha a matraca, meu filho. Porque você fala, aí sabe o que acontece? Tem gente que fala assim, nossa, falei. E agora? Dá para voltar? Só no DVD mesmo, voltando, filho. Na vida real não tem para voltar não. Falou, já era.
Como é que eu faço então, pastor, para eu poder não me meter em encrenca? Aprende a falar menos e a ouvir mais. Outra coisa que nós precisamos estar dispostos a mudar, é preciso eu mudar na maneira como eu trato a minha família. Eu preciso mudar na maneira como eu estou tratando os meus filhos e a minha esposa. Tem gente que está vivendo problema dentro de casa porque desde que você casou você não muda, você é grosso, você é ignorante, não sabe tratar a esposa com amor, não sabe tratar a esposa com carinho. Ah, pastor, mas é a pressão do trabalho, é muita pressão, é muito trabalho. Ok, mas se você quer viver um novo tempo, você precisa mudar. Se eu fosse você, eu não falava isso, que eu vou falar das mulheres daqui a pouquinho. Mas você sabe que tem aí o contrabalanço disso. Às vezes o cara precisa mudar porque ele precisa deixar de ser grosso. Agora tem gente que precisa de mudar porque é molenga demais. Você não decide nada, você não é ativo. É tua mulher que resolve tudo, é ela que tem que fazer tudo. Ela está querendo ter um marido que tem atitude, mas você é molenga. E já ouviu Deus falar para você: larga de ser molenga e vai agir a vida, rapá. E aí o que acontece? Dá problema. Pastor, vira e mexe, passa ano, entra ano, sai ano, e problema. Por quê? Deus está falando que você tem que mudar. E aí não muda. Às vezes é a mulher que tem que mudar. Tem marido que é grosso demais, é verdade. Mas tem mulher que é rixosa, é chata, é um calo no pé, é uma encrenca. Você sabe, olha só, tem mulher que o diabo não precisa nem chamar ninguém do inferno para ajudar. Ela já faz a obra toda sozinha, deixa comigo. Ela é tão mandona e encrenqueira, que quando o diabo fala assim: vou mandar uns capetinhas para ajudar. Capeta, não se mete não, que aqui em casa quem manda sou eu. Até com o diabo ela arruma encrenca. Então tem que mudar, minha irmã, tem que ser mais mansa. Tem que ser mais tranquila, tem que deixar, sabe, as coisas serem mais tranquilas. Tenta deixar o seu esposo ser o cabeça da igreja, ser o cabeça da sua casa. Para de abrir a boca e ficar discutindo. Pastor, mas tem hora que ele fala coisa, eu tenho que discutir. Aprende uma coisa, meu irmão, você ganha do marido, não é discutindo com ele não, é baixando a cabeça. Depois você ganha tudo no silêncio. Mas tem mulher que parece que não aprendeu isso ainda. E Deus está falando para você: fecha a matraca, fecha a matraca, fecha a matraca. Mas a mulher não fecha. E aí vai viver um novo tempo no casamento? Não vai viver um novo tempo no casamento. Eu preciso mudar na maneira como eu estou tratando os meus filhos, na maneira como eu estou lidando. Poxa, se eu estou vivendo um problema dentro dos meus filhos, eu preciso mudar. Não dá para eu ficar a mesma coisa de sempre, gente. Não dá para eu continuar agindo se a maneira como eu estava agindo, como eu estava procedendo, isso me criou problema, eu preciso de mudar. Deus, o que o Senhor quer que eu mude? Deus está falando para você precisa mudar mais. Às vezes eu tenho que mudar porque existem os dois tipos, é o balanço disso daí. Existem pais que às vezes eles perdem os filhos porque o filho pode fazer tudo que quiser. Sai, né? Deixa, pastor, deixa. E aí o filho vai indo para o caminho, a filha vai indo para o caminho, e o pai não mudou de atitude. Não preciso mudar, aqui em casa tem que ter regra. Agora existe o contrário também. Existe o pai que precisa mudar porque ele parece que o filho é escravo, e ele bota o filho como escravo, não trabalha para conquistar a confiança do filho, não traz o filho para perto, não sabe conversar com o filho para ganhar o coração do filho. E aí você precisa mudar, porque se não mudar, você não vive novo tempo. Deus quer proporcionar novo tempo para mim e quer proporcionar novo tempo para você. Mas nós precisamos mudar. Eu preciso mudar na maneira como eu estou administrando as minhas finanças.
Se eu não aprender a colocar organização nas minhas finanças, como é que eu vou viver um novo tempo? Porque a nossa vida, ela dentro do nosso dia a dia está envolvida a vida financeira. Você, para se manter, para comer, para ir para médico, para se locomover, você precisa de dinheiro. E se você não está sabendo lidar com o dinheiro que Deus tem te abençoado, você precisa de mudar nessa área. O que eu preciso mudar? Teve uma época da minha vida em que parece que eu perdia o controle de tudo. O que eu fiz? Quebrei tudo que é cartão. Falei, não, eu vou viver com o que eu ganho. Está aqui, é isso aqui que eu vou viver. Precisei de mudar para poder adquirir disciplina, controle, aprender a honrar aquilo que Deus coloca na minha mão. Se eu não posso ter cartão de crédito porque eu sou descontrolado, eu não vou ter. Bota a mão no ombro de quem está do seu lado e fala, estou tão feliz que você veio aqui hoje. Irmão querido e amado, você não vai viver um novo tempo na sua vida se você não mudar. Se você não decidir mudar, você não vai viver uma nova história. Não tem como eu viver uma nova história com as mesmas atitudes que eu tive todos os anos que se passaram. Não tem como eu viver uma nova história cometendo os mesmos erros. Veja se você não está cometendo os mesmos erros e Deus está falando com você. Muda, 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 muda. Igual falou com Samuel. Samuel me escuta, Samuel me escuta. Mas tem gente que parece que não consegue entender. Deus está falando com você, tem que mudar. Se quer um novo tempo, tem que mudar. E existem coisas que eu não posso protelar para mudar. Eu preciso decidir que o tempo de eu mudar é hoje. O tempo de eu mudar é agora. Eu vi uma história de uma reunião que houve no inferno. Satanás estava entrevistando 3 universitários que estavam para se formar e queriam fazer parte do time principal de Satanás para poder enganar as pessoas aqui na terra. E aí eles fizeram a faculdade. Sabia que no inferno tem faculdade? Fizeram a universidade. Quando concluíram, então, o Satanás chamou eles para fazer uma entrevista. E foi entrevistar o primeiro. E perguntou para o primeiro assim, eu queria saber qual é o seu plano, qual é a sua estratégia para poder enganar as pessoas, para poder enganar o homem. E aí o primeiro demônio falou assim, nossa, Satanás, a minha estratégia eu vou colocar na mente das pessoas de que Deus não existe. E se eu colocar na mente delas que Deus não existe, elas então não vão acreditar, e aí vai todo mundo vir para o inferno. E o Satanás falou assim, não, meu filho, essa ideia sua não é boa. Porque todo ser humano já nasce com uma fome de Deus. É por isso que muitas pessoas buscam deuses estranhos, mas no fundo o ser humano já sabe que existe um Deus. Você não vai ganhar muita gente, você pode enganar algumas pessoas, mas não vai enganar muita gente. Aí o segundo, Satanás foi entrevistar, e você, demônio do chapéu vermelho, fala para mim aí, qual é a sua ideia? E ele falou assim, a minha ideia é o seguinte, Satanás, eu vou enganar o homem, colocando na cabeça do homem, de que não existe nem céu, e não existe inferno. E assim, ele não vai se preocupar com nada, e no final, todos eles vão cair no inferno. E Satanás falou, até que a tua ideia é melhor do que a do primeiro. Mas como tem muita gente evangelizando por aí, vamos explicar para as pessoas que existe céu e existe inferno. Você não vai conseguir muita gente. Fala você, terceiro demônio, qual é aí a sua estratégia para enganar o homem? E aí o terceiro demônio virou para o Satanás e falou assim, mestre, a minha ideia é a seguinte, eu vou colocar na cabeça das pessoas que sempre ainda dá tempo delas mudarem depois. Elas sempre podem deixar para depois. E com isso, Satanás, o tempo vai passando. O tempo vai passando. E quando ela acha que ela pode mudar depois, eu já acabei com o casamento dela. Quando ela acha que ela pode mudar depois, eu já acabei com os filhos dela. Quando ela acha que pode mudar depois, eu acabei com a saúde dela. Quando ela achar que ela pode mudar depois, ela já está dentro do inferno. E Satanás falou, uau, essa estratégia é boa. Se você conseguir colocar na mente das pessoas que elas podem mudar amanhã, você pode arrebatar muitas pessoas para irem no inferno.
Qual é o pensamento que você tem a respeito das mudanças que precisam acontecer? Será que você está sendo enganado por Satanás dizendo que dá tempo ainda de mudar, que amanhã você pode mudar, de que vai ser na semana que vem, de que você tem mais um ano para consertar, você vai esperar alguns sinais de outras pessoas mudarem? Será que você está sendo enganado pelo diabo, deixando para amanhã o que você precisa decidir que vai mudar hoje? Irmãos queridos, nós não sabemos o que vai ser no nosso dia de amanhã. A mudança que precisa acontecer em mim, ela tem que ser agora. As mudanças que eu preciso fazer dentro da minha casa, tem que ser agora. As mudanças que eu preciso fazer na minha vida financeira, tem que ser agora. Eu não vou esperar receber férias e nem 13º para poder resolver, tem que ser agora. As mudanças que eu vou fazer na maneira como eu tenho comunhão com Deus, compromisso com Deus, precisa ser agora. Porque senão eu não vou viver um novo tempo. Terceiro segredo para viver um novo tempo. Se eu quero viver um novo tempo, eu vou precisar vencer a tentação da acomodação. Você sabe, muitas pessoas não experimentam um novo tempo porque o nosso cérebro, ele foi programado para nos proteger. É mais ou menos assim, quando você sabe um lugar que está pegando fogo, você não vai ali botar a mão naquele fogo e nem andar, porque o seu cérebro diz, se você andar ali vai te queimar, então vai trazer complicação para você. Se você está de repente em algum lugar que dá choque, você fica com medo e assim, não coloca a mão para segurar, porque o seu cérebro, ele já está programado para te defender e ele quer facilitar as coisas para você. O nosso cérebro, ele normalmente não quer coisas difíceis, ele quer facilitar a vida para a gente. E aí, o que nós precisamos fazer é decidir que quem vai controlar a minha vida é o Espírito Santo de Deus sobre mim. Eu não vou ficar acomodado. Eu não vou ficar com aquele pensamento de, se eu der esse passo, será que vai dar certo? Se eu mudar aqui dentro da minha casa, pastor, aí eu vou mudar. Será que a minha esposa vai mudar também? Será que se eu mudar com os meus filhos, eles vão mudar para melhor? E aí você aqui dentro, o seu cérebro quer fazer você não entrar em muito risco, não se arriscar em muita coisa. Mas eu preciso viver segundo a direção de Deus. Muitos são os planos no coração do homem, mas a resposta certa vem de Deus. E Deus está dando uma resposta para você já há alguns dias. Você precisa se levantar para colocar a sua casa em ordem. Você precisa se levantar para colocar a sua vida em ordem. Você precisa se levantar para colocar a sua família em ordem. Você precisa se levantar para colocar a sua vida com Deus e o seu relacionamento com Deus em ordem. Eu preciso vencer a tentação da acomodação no que diz respeito a medo. Tem gente que não vai tomar uma atitude para viver um novo que Deus está direcionando, porque está com medo. Medo. Não, eu vou me comprometer com esse negócio aí de trabalhar na igreja, de me envolver com um projeto, eu vou agora colocar o meu coração nisso. Não, isso não vai dar certo, isso vai dar problema para mim e tal. Deus está querendo trazer um novo para você, você fica com medo. A luta inicial, toda vez que eu me coloco disponível para viver um novo tempo e uma nova história diante de Deus, eu vou ter luta. Todas as vezes que eu estou para poder, eu quero absorver o novo tempo de Deus, eu quero toda hora viver novo tempo, viver nova história, mas eu sei que para eu viver, eu vou ter lutas no início, porque Satanás quer travar você na história. Satanás quer amarrar você para os anos se passarem e você não conquistar nada, não mudar nada, você regredir ao invés de progredir. Então ele vai colocar lutas, adversidades, ele vai colocar empecilhos, barreiras na sua frente, para quando você se deparar com a barreira, falar: tá vendo? Era melhor eu ficar quieto aqui, olha só.
Não, eu não vou ficar com medo das lutas. Eu sei que vou enfrentar lutas. Eu sei que para viver um novo tempo eu vou precisar de derrubar gigantes. Para viver um novo tempo eu vou precisar de enfrentar desafios. Mas eu sei que Deus está comigo. O meu Redentor vive. Por fim Ele se levantará sobre a terra e vai agir em meu favor para me abençoar. Vamos para o novo. Vamos para o novo de Deus. Sabe uma coisa que eu tenho sentido bem forte de Deus? Eu quero falar para você. Gente, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos cada vez mais nos aproximando da vinda de Jesus. E uma das coisas que eu sei que mais Deus está fazendo nesse tempo é chamar e convocar homens e mulheres para poder estar trabalhando e se envolvendo na obra. E tem gente que Deus já te deu o sonho, Deus já levantou pessoas de diversos lugares diferentes, diversos modos diferentes para poder falar com você, e você não está se enquadrando naquilo que Deus está te chamando. É preciso viver esse novo tempo, mas eu tenho que estar disposto a encarar a luta. Eu vou enfrentar a batalha, vai vir batalha. Para eu entrar no plano de Deus, pastor, não vai ter luta nenhuma? Vai sim. Para você entrar no plano de Deus vai ter luta sim. Mas você precisa saber de que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Quarto segredo para eu viver um novo tempo. Quantos ainda querem viver um novo tempo? Digam aleluia. Se eu quero viver um novo tempo, eu vou precisar de tomar a decisão de romper com o passado. Bota a mão na cabeça, assim as duas, e fala: em nome de Jesus, todo o passado que me aprisiona, eu ordeno agora, sai. Eu não vou viver o novo se esse passado ficar aprisionando a minha vida. A mudança de Deus, ela não vai chegar, porque as pessoas amam o passado. Tem gente que está agarrado demais no passado. Ah, pastor, porque eu era. Ah, pastor, porque eu tinha. Ah, pastor, porque eu fazia. Ah, pastor, porque naquela época, ok, aquela época já passou e você está aqui hoje. Hoje é o presente. Esse nome presente já diz tudo. Deus está dando um presente para você construir um futuro de vitória, de novo tempo, de nova história. Mas para isso você precisa aprender a viver e a desfrutar o presente. O que você fez no passado ajudou você a conquistar onde você está hoje. Se você não aprender que você precisa fazer hoje para viver uma nova história amanhã, você vai continuar parado no passado. Ah, pastor, eu fazia, me envolvia, servia, tinha, dava, doava. Tá, você fez isso aí lá atrás. Como é que estão as suas atitudes hoje? O que você está fazendo hoje? Eu vou viver um novo tempo se eu aprender a me enquadrar no presente, dentro do que Deus está me chamando para fazer. Porque tem muita coisa que você fazia no passado, tem muita coisa que o seu coração ficava muito feliz e empolgado no passado, que não é mais o que Deus quer hoje. Deus quer outra coisa hoje. As coisas mudam, gente. O tempo passa. Então alguma coisa que você fazia lá atrás no passado, Deus está chamando você para você fazer de maneira diferente. Outra coisa, as coisas mudaram. E agora você quer viver uma nova história, tem que perguntar a Deus: o que o Senhor quer de mim hoje? Como é que o Senhor quer que eu me posicione hoje? O que o Senhor quer que eu realize hoje? Porque o passado, ele não vai me ajudar a conquistar muita coisa. Ele já me ajudou quando ele era presente. Quantos estão entendendo? Digam amém. O novo só chega quando você manda embora o velho. Fala para quem está do seu lado: manda embora o velho, irmão. Uma mentalidade velha, ela nos atrapalha demais.
Jesus, ele ensinou para os seus discípulos a respeito de coisa nova também, quando ele deu a lição e o ensinamento do odre. Jesus falou: olha, não tem como eu derramar vinho novo em odres velhos, porque senão eu vou derramar o vinho novo nos odres velhos, e aí o vinho novo vai se perder. Vinho novo é derramado em odres novos, mentalidade nova. Se você está com uma mentalidade de muita coisa que fez no passado, Deus quer derramar vinho novo, mas Ele quer que você mude sua mentalidade. Ele quer que você faça um upgrade, mudar geral. Existem pessoas que, para poder esquecer do passado, vão precisar de começar a meter a mão em coisas que foram destruídas no passado para reconstruir agora. Porque as coisas aconteceram no passado e aí destruiu, de repente, o seu relacionamento familiar, destruiu um projeto de um negócio, um projeto financeiro seu, destruiu a sua vida ministerial, o teu relacionamento com Deus, e está tudo em cacos e pedaços. E aí você fica, hoje, o seu dia é viver assim, tá vendo? Olha lá, ó, tudo em cacos. Olha lá, ó, já era bom, aquilo há muito tempo atrás era muito bonito, mas está tudo, e aí você está admirando aquilo que passou e que hoje está estraçalhado. Para você viver um novo tempo, você vai precisar de levantar e parar, de se lamentar pelo que foi destruído e falar: eu vou reconstruir porque eu vou viver um novo tempo. Eu vou botar a mão e vou encaixar peça a peça, segundo a direção de Deus, para eu viver um novo tempo. O que foi quebrado, o que foi destruído, o que ficou para trás, eu quero reconstruir. Existem coisas que não vai dar para reconstruir, porque quebrou, e aí nós precisamos estar atento para poder entender a voz de Deus. Existem coisas que foram tão estraçalhadas que não vai dar para reconstruir, vai ter que recomeçar do zero. A coisa foi tão feia que aconteceu, tão feia que não dá, os cacos não dá para reconstruir. E aí o que você precisa é dizer: ok, Deus, entendi a sua voz, vou recomeçar do zero. E aí você vive um novo tempo. Talvez dentro da sua casa você vai precisar de reconstruir o que foi quebrado, ou talvez você vai precisar de recomeçar do zero. Reconstruir o que foi quebrado é um perdoar o outro, desculpar o outro. Se você acha que dá para poder melhorar aqueles cacos, unam o coração de vocês e faça vocês serem um dentro dessa família. Reconstruir o que foi destruído. Talvez não vai dar, foi tanta coisa, foi tanta mágoa, foi tanta traição, foi tanto problema, tanta frustração. Está difícil de reconstruir, pastor. Eu já até tentei reconstruir, mas não dá. Ok, recomeça do zero. Vai fazer do zero o que você fazia quando você tentou conquistar a sua esposa. Lembra quando você estava namorando, que tentava conquistar e impressionar ela? Aleluia. Volta a fazer isso. Esses dias a pastora Valéria falou: nossa, aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que hoje tão brega, naquela época, né? No aniversário dela, eu mandei um carro de som para a porta da igreja, e aí recebendo e fazendo juras de amor, e botei um telefone e falei assim: nunca mais você fez essas coisas. Claro, o tempo muda, novo tempo, eu faço outras coisas. Dou uns presentes para elas, bem legal. Levo ela para algumas viagens comigo, que ela adora. Eu acho que eu perguntei para ela: o que você prefere, o carro de som ou o que você tem vivido hoje? Não, deixa quieto, carro de som, deixa quieto. Existem coisas que você vai precisar de recomeçar do zero. O problema é que às vezes eu não vivo um novo tempo porque Deus está falando para mim: recomeça do zero. E eu não quero recomeçar do zero. Eu quero continuar da onde eu parei. Só que as coisas foram tão complicadas, as coisas destruíram tanto, que não dá para tentar reconstruir. Tem que recomeçar do zero. Não, ok, eu vou recomeçar do zero. Eu quero viver um novo tempo, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar do zero a questão lá dentro da minha casa, na minha família. Eu vou recomeçar do zero a questão dentro do ministério.
Eu vou recomeçar do zero a minha vida com Deus. Gente, eu já vi situações onde as pessoas, elas assim se envolveram em tantos problemas no ministério. E aí, quando ela quer consertar, ela quer recomeçar de onde parou. E às vezes não funciona. Porque a direção de Deus não era para recomeçar de onde parou, era para poder voltar e recomeçar do zero. Começa tudo do zero. Para que seja verdadeiramente um novo tempo e uma nova história. Para eu poder recomeçar, eu vou precisar de ter atitude, entusiasmo e decisão. Eu quero viver uma mudança na minha vida. Eu quero, nada vai mudar se você não decidir que quer mudar. Nada vai mudar se você não tiver decidido que você quer viver essa mudança. Aonde for preciso, eu vou mudar. Uma das coisas que mais Satanás, ele tenta colocar na mente como mentira, é: você não vai conseguir mudar porque você já é assim. Você não vai conseguir mudar porque essa é a sua personalidade. Você não vai conseguir mudar porque o seu avô era assim, o seu pai era assim, você também é assim, a sua avó era assim, a sua mãe era assim. Você não vai conseguir mudar, isso está no sangue. Não, Senhor, é mentira, Satanás. Eu vou começar a mudar assim, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo homem que vive aqui, é um novo homem, é uma nova criatura que vive aqui. Não acredite nas mentiras de Satanás. Não acredite que você não vai mudar, que a sua esposa não vai mudar, que as coisas na sua casa não vão mudar. Eu vou acreditar no que Deus fala. Esse texto: escreve, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis de que eu faço nova todas as coisas. Eu estava falando na parte da manhã que existem pessoas que não vivem o novo porque já está marcado na vida dela de que ela sempre foi assim e vai morrer assim. É a síndrome da Gabriela. Eu vivi assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Bota a mão no ombro de quem está do seu lado, bota. E fala: espírito de Gabriela, eu te ordeno, sai fora. Dá um aplauso a Jesus para comemorar. Eu vou concluir com isso. Um novo tempo. Se eu fizer tudo certo e tiver com atitude de que eu quero viver um novo tempo, um novo tempo vai trazer para mim conhecimento de coisas novas. Um novo tempo vai fazer você conhecer coisas novas, experiências novas com Deus. Um novo tempo vai colocar você dentro de novas oportunidades. Sabe, a todo momento em que eu estou disponível para viver um novo tempo, Deus coloca novas oportunidades. Eu falo: Deus, o que é isso? Eu não imaginava. Pois é, quando Ele me chamou para viver mudança, para mudar as minhas atitudes, novas oportunidades estão aparecendo. As novas oportunidades, elas vão aparecer para você quando você decidir que você quer mudar nas áreas que Deus está falando para você mudar. Porque as novas oportunidades não vão surgir se você continuar com a mentalidade antiga. Se eu viver com as atitudes que Deus quer que eu viva para viver o novo tempo, esse novo tempo vai trazer para mim crescimento. A cada mês, a cada semestre, a cada ano que passa, eu não dei mais uma volta onde o ano passou e eu não mudei nada. A cada ano que passa, eu olho para trás e falo: nossa, glória a Deus, eu cresci mais um pouco. E aí mais um ano passa, mais uns meses passam, e aí eu olho para trás e falo: glória a Deus, eu cresci mais um pouco. Uma nova história de Deus vai trazer crescimento para a nossa vida. Olha um pouco para trás e veja se você cresceu.
Veja se você cresceu e melhorou as coisas dentro da sua casa e da sua família. Veja se você cresceu na sua vida e no seu relacionamento com Deus e no ministério. Veja se você cresceu financeiramente. Veja um pouco se você cresceu. Eu quero uma nova história, porque cada tempo que passar eu quero olhar para trás e falar: Deus, obrigado porque eu cresci. Um novo tempo vai trazer para mim amadurecimento. Se você tiver com as atitudes que Deus quer mudar dentro de você, com essas atitudes, elas verdadeiramente mudando, você vai amadurecer mais. Coisas que antigamente travavam você, deixava você dodóizinho, deixava você dodóizinha, e você amadureceu, você está vivendo um novo tempo. As coisas lá de trás, você aprendeu a reconstruir, você aprendeu como lida com certas situações, e agora você está mais maduro. Não são aquelas artimanhas de Satanás que ele arma, colocando pessoas que param mais você, porque você amadureceu, você é mais maduro em família, é mais maduro no ministério, é mais maduro no seu profissional, no seu trabalho. Você amadureceu. A nova história, ela traz para nós amadurecimento. Irmãos, eu consigo enxergar que Deus está sempre escrevendo uma nova história na minha vida quando eu avalio o amadurecimento. Tinham coisas que às vezes mexia tanto com o meu emocional, me abalava tanto. Eu às vezes ficava muito irado, sem dormir, brigava. Às vezes ficava em casa trocando confronto. Eu vejo que Deus escreveu uma nova história para mim, sabe por quê? Eu amadureci. Coisas que antigamente me travavam, hoje não me trava mais. Amadureci. Veja se você viveu uma nova história, se você já consegue superar coisas que antigamente não superava. Você consegue blindar o seu coração e lidar com situações que antigamente você não conseguia lidar. Como é que você está hoje? Será que você amadureceu? Se você amadureceu, você está vivendo uma nova história. Se você não amadureceu, você precisa de uma nova história, e isso vai trazer amadurecimento para você. Por último, uma nova história e um novo tempo traz para mim conquista de vitórias. Diga aleluia. Conquista de vitórias. Vitórias na minha família, vitórias no meu trabalho, vitórias no ministério, vitórias na minha vida financeira. Um novo tempo que Deus vai trazer para mim vai me proporcionar conquista de vitórias. E aqueles que querem um novo tempo e conquista de vitórias, coloquem-se de pé, dando um aplauso a Jesus e dizendo glórias ao nome dele, glórias ao nome dele, glórias ao nome dele.